O Fluminense emitiu um comunicado oficial informando que o técnico Fernando Diniz não está suspenso para o Fla-Flu de domingo no Maracanã pela 11ª rodada do Brasileirão. Diferentemente do que foi informado em alguns veículos de imprensa e perfis em rede social, o técnico Fernando Diniz não está suspenso para a partida de domingo. Ele só tem um cartão amarelo, recebido no jogo de ontem. Diniz, inclusive, já cumpriu uma suspensão no Brasileiro. Na 7ª rodada, não esteve à beira do gramado na partida diante do Juventude, pois havia sido expulso no jogo anterior frente ao São Paulo. Vale lembrar que a informação de que o técnico Fernando Diniz estaria suspenso do Fla-Flu foi dada durante a transmissão do jogo pela TV Globo. Agora sim, pessoal, depois dessa corja nojenta da Globo Lixo, começamos nosso vídeo. Fala pessoal, Tricolor aqui em mais um vídeo e desta vez com uma grande tristeza no coração, por mais uma derrota do Fluminense. O tempo passa, as derrotas vão acontecendo, e a sensação é que o Fluminense está desmoronando ladeira abaixo. E o campeão da América em menos de um ano está se tornando o pior time do Brasil, comparado às atuações diante do Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense. A apresentação do Fluminense contra o Cruzeiro traz a sensação de ter sido boa. O setor ofensivo assustou várias vezes, a defesa estava segura de si. Mas diferentemente dos outros jogos, dá para ponderar o resultado devido à dificuldade de se jogar tendo 8 desfalques. O problema é que é assustador pensar que um time todo esfacelado consegue render mais do que quando está completo. Na verdade, pode ser o caminho para algumas respostas. Pressionado, Fernando Diniz tem um mar de problemas sobre suas costas. Falar sobre desempenho é ser repetitivo. Mas se dá para tirar algo importante do visto no Mineirão, é que a partida indicou quem merece ganhar mais minutos, e quem segue, tendo mostrado pouco para justificar a insistência. Eu separei um trecho da análise do pessoal do Troca de Passes que, apesar de não poupar a atuação de Diniz, foram realistas ao futuro do técnico. Bom, é difícil falar desse jogo, sabia? Porque eu sei que, imagino o quanto o torcedor do Fluminense esteja chateado com o resultado e alarmado com a classificação. E você dizer, após esse jogo, que aconteceram coisas boas em campo, melhores do que nas últimas semanas e nas últimas rodadas do Fluminense, parece até uma coisa estranha. Sim, O Fluminense tem um início de jogo em que ele consegue, mais do que em outras partidas, explorar a forma do Cruzeiro de pressionar, sair dessa pressão e conseguir ligar alguns ataques em que ele se coloca em boa posição de finalização, algo que ele não vinha conseguindo fazer com frequência. Aí, a partir da metade do primeiro tempo, o Cruzeiro de fato equilibra o jogo, mas ainda assim, o Fluminense só sai atrás do placar, salva esse lance do Marlon, que é um lance até que me deixou a dúvida sobre a posição, se caso saísse o gol, salva aquele lance, o Fluminense só vai, de fato, permitir uma chance clara ao Cruzeiro no lance de um pênalti que, para mim, não tem a menor condição de ser marcado, mas a gente vai discutir isso mais adiante. Mas no lance um pouco fora do roteiro do jogo. O Fluminense não era dominado inteiramente pelo Cruzeiro quando acontece o lance do pênalti. E o segundo tempo, ele deixa uma reflexão, assim, que pro futuro do Fluminense ele é um dilema. Quando você olha pro campo e vê, se te dissesse antes do jogo, com qualquer outro time, vai entrar em campo, a seguinte escalação: Calegari, Martinelli, Antônio Carlos, Diogo Barbosa. O meio-campo vai ser Lima, Gabriel Pires e Renato Augusto. O ataque, Douglas Costa, Cano e John Kennedy. Você vai olhar, esse time não tem vigor para competir num jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, pela característica. E o time teve bons momentos com bola, aproximando, trocando passes. Gabriel Pires entrou bem. Gabriel Pires conseguiu. Ele não é um jogador ágil, ele não é um jogador rápido, mas quando o time ficou com a bola e controlou a bola, o Fluminense teve bons momentos. Sofreu em algumas transições? Óbvio que sofreu. Foi se espaçando quando o jogo exigiu vigor físico? Lógico que exigiu. Mas o que isso leva a crer? O que isso indica? Que a formação desse elenco dobrou uma aposta do ano passado em termos de características de jogadores. Por que dobrou essa aposta? Porque é um elenco absolutamente montado para esta maneira de jogar. Eu tenho muita dificuldade de imaginar. Imagine que as derrotas continuem, que se crie um ambiente que se considere insustentável para a permanência da comissão técnica. Eu tenho muita dificuldade, não estou dizendo que não vai acontecer, que o Fluminense vai cair, não vai ganhar de ninguém, mas eu tenho dificuldade hoje de enxergar esse elenco do Fluminense sendo dirigido por um outro tipo de trabalho, por um outro perfil. Sim. E eu acho que isso, pro futuro da temporada do Fluminense, eu ainda acho que não existe atalho. O melhor caminho pro Fluminense, o Fluminense não está jogando mal por estar jogando a forma do Diniz. Ele está jogando mal por não estar conseguindo jogar bem a maneira do Diniz. E hoje teve alguns bons sinais, insuficientes para ganhar o jogo, mas tenho muita dificuldade de ver esse elenco com outro perfil de trabalho. Agora me diz a sua opinião, guerreiro.